Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, o nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos às aulas da área de linguagem. Respeitando o distanciamento social, nós teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Magno Andrade e a professora Guiomar Coura, de português. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libra, o Daniel Costa, que está nesse bloco com a gente, e o Gilberto Santos. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Professores, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vou começar com a professora Guiomar. Quais foram os conteúdos abordados para o ensino fundamental, professora? Tudo bem, Bruna? Bom dia, professor, bom dia. Bom dia. Então, na aula de hoje nós tratamos sobre o gênero jornalístico, né? Mais especificamente sobre a carta de reclamação, lembrando muito na questão da carta do leitor, porque eu acredito que seja um momento pertinente, né, para nós falarmos desse assunto, principalmente com tantas compras online que nós temos hoje, né? E no 7º ano nós falamos sobre os textos jornalísticos, mais especificamente sobre a notícia, né, sobre a estrutura, a linguagem usada na notícia. E no 8º ano nós falamos sobre o anúncio publicitário. Muito obrigada, professora. Professor Magno, conta pra gente qual foi o conteúdo da aula de hoje. Oi, Bruna. Bom dia, tudo bom? Bom dia, professora Bom Guiomar. Bom, no 2º ano hoje nós falamos sobre a literatura negra brasileira, né? A literatura negra de origem brasileira. Agora vamos passar para as perguntas que os nossos alunos enviaram pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. Vamos ler a primeira pergunta. Uma pergunta do 7º ano. Como posso identificar uma fake news? Então, vamos lá, Bruna. Primeiramente, vamos relembrar aí, né, o que seriam essas fake news. Então, fake news são, basicamente, né, são notícias falsas que são veiculadas principalmente usando aí as redes sociais, né? Então, é onde elas mais repercutem, e tem um alcance maior também, nós sabemos, e principalmente nos dias de hoje, né? Como as pessoas estão mais em casa, então, aquelas que não sabiam, né, usar tecnologia estão se esforçando um pouco mais para usar aí esses meios, esses recursos. Então, as notícias falsas, elas se propagam muito, né, nesses meios. Então, identificá-las, às vezes, é um pouco difícil, mas existem alguns recursos que nós podemos identificar e usar também, né, para identificar essas notícias. Um deles é sempre checar a informação. Eu acho que esse é um princípio básico. Sempre quando chega uma notícia e quando ela soa estranha ou parece um exagero, né? Principalmente quando se tratando de política, se tratando de saúde, né? Então, nós temos que checar essas informações, nós não podemos confiar de imediato. Principalmente quando é veiculada por pessoas ou sites, né? Ou plataformas e ferramentas digitais, enfim, desconhecidas, que não é muito do seu uso. Então, nós temos que checar essas informações, porque como nós temos ouvido hoje, né, professor, Bruna, que nós somos responsáveis também por aquilo que nós compartilhamos. Então, se você não checa aquela notícia antes e você compartilha, nós temos que entender que nós também nos tornamos um pouco responsáveis, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas é nós realmente checarmos a informação. Recebeu aquela notícia, né, um site desconhecido ou alguém, né, você recebeu de algum lugar, não tem muita certeza, procura naquele site, naquela rede que você já tem o hábito, né, de usar, verifica lá se aquela informação procede ou não. E para além disso, nós temos também sites hoje, né, criado por jornalistas e revistas que checam essas informações que são propagadas, né? Eu andei pesquisando um pouco e a agência Lupa, por exemplo, né, tem essa ferramenta, boatos.org também, criado por jornalistas que verificam essas notícias aí que são divulgadas. Então, mas uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, o primeiro cuidado, é checar se a informação ela é correta e naqueles sites que você tem mais confiança e o costume de usar, né?
É isso, professor? É isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta do segundo ano. Qual é mesmo a origem da obra Quarto de Despejo? Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Bom, essa é uma obra, né? Nós falamos agora há pouco sobre a Carolina Maria de Jesus e é uma obra muito importante, uma obra muito interessante também, né? A Carolina de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais e ela foi mudar, né? Ela mudou para São Paulo e ali ela começou a trabalhar em um lixão. Ela era catadora de lixo. E mesmo tendo estudado pouco, ela tinha o hábito de anotar o seu dia a dia, né? Ela anotava aquilo que passava no dia, em cada dia da vida dela. E aí, em um determinado contexto, ela teve contato com um jornalista e acabou contando para esse jornalista sobre os seus cadernos de anotação. E esse jornalista, então, ele pede a ela acesso a essas anotações, fica encantado com o que ela escreve e organiza e publica, então, esse primeiro livro dessa autora, que é o Quarto de Despejo. Muito obrigada. Vamos ler a próxima pergunta? Uma pergunta do 7º ano. Em uma notícia, podemos falar em fato ou acontecimento? Parece que são coisas bem próximas, né? Mas vamos lá, existe uma diferença aí peculiar entre fato e acontecimento. Né? Fato é tudo aquilo que ocorre, né? É um fenômeno, é tudo aquilo que ocorre, e acontecimento está ligado mais a uma quebra de rotina, é aquilo que tem uma... Por exemplo, né, aquilo que você faz é recorrente, mas um acontecimento é algo, vamos dizer assim, inesperado, que quebra aquela rotina, né? Então, as notícias, elas se aproveitam desses acontecimentos, dessas quebras de rotina, né, para divulgar. Mas ainda assim não é qualquer acontecimento, porque nem todo acontecimento vira uma notícia, né? Então, geralmente o acontecimento, né, que não deixa de ser uma ocorrência, um fato, ele precisa de repercutir, como é que fala? Quebrar ali uma normalidade, principalmente da sociedade ou da vida de alguém, de um grupo de pessoas. Então, quando a gente fala de notícia, né, a notícia, ela é um acontecimento que não deixa de ser um fato, mas nem todo acontecimento vira notícia. Perfeito, vamos para a próxima? Uma pergunta do 2º ano. Pode explicar de novo, por favor, o que é literatura negra brasileira? Bom, a literatura negra brasileira, ela tem uma especificidade muito grande aí, que é a parte de ser negra e brasileira, mas para isso, a gente precisa de entender primeiro o que é a literatura. A literatura, então, é uma expressão artística que ela é produzida por meios da linguagem verbal e da linguagem não verbal, né? Pode ser também pela linguagem mista. E a literatura negra brasileira é aquela expressão artística, essa literatura, esses textos que são escritos pelas pessoas negras que são brasileiras, né? Ou seja, pelas pessoas que nasceram aqui, que viveram aqui, que são de origem, né? Que são negras e que foram pelo caminho aí da escrita, né? Pelo caminho da literatura, para poder abordar temas diversos, né? As quais elas sentiram vontade de abordar. Vamos lá para a próxima? Do 8º ano. Como posso identificar uma ambiguidade em um texto? Então, vamos lá, né? Então, vamos só relembrar aí, ambiguidade é quando nós temos uma duplicidade de sentido, né? Lembrando aí pela própria palavra, ambiguidade, BIA 2. Então, são sentenças, né, frases aí que permitem uma duplicidade de sentido. Então, sempre quando você estiver escrevendo um texto, eu acho que esse processo de revisão nós temos que fazer, né? Sempre quando a gente produz um texto, um dos caminhos é nós voltarmos no texto e perceber lá se não existe algo que
pode ter uma dupla interpretação, ou então algo que você escreveu e não era aquilo que você, né, queria dizer, na verdade. Então, esse processo de revisão é sempre importante. Então, identificar uma ambiguidade é você perceber se naquela frase, naquela sentença, existe uma outra interpretação que não seja, né, somente aquela, quando você lê no primeiro momento, eu acho que é isso, né, mas também pode ter uma outra interpretação. Então, a ambiguidade é sempre quando você voltar na sentença e perceber, eu acho que nessa sentença aqui pode ter uma outra interpretação. Então, é justamente isso, é sempre voltar no texto e perceber, pode ser interpretado de outra maneira? Então, vamos corrigir, vamos por um caminho aqui, melhorar essa frase, colocar um conectivo ou outras palavras que ali possibilite apenas aquela interpretação, daquele jeito, né, aquilo que você realmente quis expressar. A releitura é muito importante dos textos, processo de revisão, releitura, né, revisão nesse sentido, de releitura mesmo, voltar no texto, né, Bruninha, e ver lá exatamente, é isso mesmo que eu quis dizer? Então, é isso. Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta de segundo ano. Quais são as especificidades da literatura negra brasileira? Bom, a literatura, por si só, ela já vai tratar ali, de acordo com o seu autor, sobre questões muito específicas, né? Então, a gente pode levar em consideração, por exemplo, a identidade do sujeito, aquilo que ele é, aquilo que ele queria ser, aquilo que a sociedade vê ele, né? Então, isso é muito específico da literatura, não só da literatura negra, mas da literatura de modo geral. O contexto de produção também é muito importante. No próprio exemplo de Quarto de Despejo, a gente vê isso, né? O contexto social o qual aquela autora vivia tornou-se tema da obra dela. Além disso, nós temos a luta pessoal e a luta coletiva pelo qual essas pessoas passaram e passam ainda. Então, deve-se levar em consideração que muitas literaturas negras, elas passaram por este processo de dizer sobre a luta pessoal e a luta coletiva desses sujeitos dentro da sociedade. E não poderia deixar de comentar, né, professor, de maneira alguma, sendo uma mulher negra nessa mesa. Então, eu acho que dos grandes ganhos para a literatura mesmo, falar, né, do negro, falar da nossa realidade, é dar voz, né? Eu acho que um dos grandes ganhos, né, da literatura, da arte, é isso mesmo, a pessoa que usufrui, né, que usa aquela especificidade, aquela arte própria e falar, dar voz a outras pessoas, né? Assim como a Carolina e outras pessoas também, outros autores negros, é falar da nossa realidade. E a especificidade é justamente essa, é falar do nosso próprio povo, é falar da nossa realidade, né? Porque por muito tempo o negro ele foi silenciado na sociedade, não pôde dizer, falar de si mesmo, né? Ou então marginalizado também muitas das vezes, ainda tendo que dizer, né? Mas não tendo esse espaço, e hoje nós ganhamos um pouco de espaço na mídia, né? Para falar, um pouco de espaço na arte para falar de nós mesmos. Então eu acho que isso é um grande ganho para nós, né? Não que a história, né, muitas das vezes silenciou o negro, né? Porque a gente conhece um lado da África, um lado de África, né? E muitas pessoas pensam que a África é um país, na verdade, um continente. Ali a gente e existe a presença da arte também, né? Porque às vezes é mostrado somente aquele lado, né, pobre, só a pobreza na África. Enquanto não, né, nós temos referências, né, de literatura africana, da arte africana. Né, uma cultura riquíssima. A cultura riquíssima. Né? No entanto, nós fomos silenciados por muito tempo. Né? E às vezes, quando a gente ocupa um determinado lugar, causa um estranhamento justamente por causa desse racismo estrutural, como, né, foi tratado também na aula, presente na nossa sociedade. Então, a especificidade da literatura negra é justamente isso, é falar de nós mesmos, da nossa realidade, que por muito tempo nós não tivemos espaço. Muito obrigada pela resposta. Professores, vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta de sexto ano.
Explique novamente para que serve uma carta de reclamação. Bom, então, voltando, né? A carta de reclamação, a carta é um veículo, né? É um suporte que nós usamos aí para nos comunicar, né? E a carta de reclamação, ela é justamente usada para comunicar e descrever, né, a respeito de um problema, principalmente quando se fala de um produto adquirido, né? Da aquisição de um produto em que pode ter vindo ali ou com defeito, né, ou não funcionou como você queria. Então, a carta de reclamação, ela serve para isso, para você entrar em contato, né, com aquele fornecedor, com aquela loja, com aquela empresa, para você descrever ali qual que foi, né, a sua dificuldade, né, o que aconteceu ali fora do normal, que você não esperava, o produto veio estragado. Então, a carta de reclamação serve para isso, para você entrar em contato com a empresa, com a loja, enfim, e descrever qual é o problema. Mas nós não podemos nos esquecer que hoje nós temos, né, na era digital, nós temos vários outros recursos, e um deles é o e-mail, né? Nós podemos também utilizar, porque é um correio eletrônico, é uma forma de você também entrar em comunicação com a outra pessoa de maneira rápida, né? Rápida, e também serve como registro, né? Quando você manda, envia aquele e-mail para a empresa, serve como registro também. E, para além disso, né, eu também não falei na aula, mas nós temos também o sistema de avaliação, né, dos sites. Quando Sim. você entra num site, por exemplo, tem ali as avaliações, né, até aquelas estrelinhas, né, se o produto, muitas pessoas que adquiriram o produto naquela empresa, elas avaliam, né, o site, avaliam o serviço, né, fornecido. Nós não podemos esquecer também aí desses outros caminhos mais fáceis que nós temos. Hoje é muito simples, né? Porque você vai comprar um produto ou alguém te oferece um serviço e aí você, enquanto a pessoa está ali falando, está te oferecendo aquele serviço, você acessa o seu celular, coloca o nome da empresa, o produto, e ali já vai sair uma lista de reclamações, né, de comentários positivos ou negativos, que faz com que você adquira ou não aquele produto, aquele serviço que está sendo oferecido. Vamos continuar nesse tema? A nossa próxima pergunta: a estrutura de uma carta de reclamação é parecida com uma carta pessoal? Sim, né? Quando nós falamos de carta, nós estamos falando do mesmo gênero, né? Não só por ser carta de reclamação ou carta pessoal. O que vai mudar ali é o assunto, porque numa carta de reclamação nós temos que ter também a identificação do remetente, do destinatário, nós temos que ter local, data, nós temos que ter o vocativo, né, que você coloca lá prezado senhor, né, você tem o cumprimento, você tem o assunto e no final a assinatura, né, a mesma estrutura ali de uma carta pessoal. E lembrando, o e-mail também nós temos, né? Sim. Quem está aí para, né? Que é o destinatário, para quem você está enviando o e-mail, o assunto, né? Já vem em cima ali, você pode colocar bem resumido, e o corpo do seu e-mail, nome, quando você, lógico, no final você coloca uma despedida, coloca o seu nome, quando você envia ali, você já tem o registro da data, né? Do horário, são as facilidades hoje. Nossa próxima pergunta é uma pergunta do 2º ano. O racismo influenciou na produção da literatura negra brasileira? O racismo, ele influenciou muita coisa, né? O racismo, ele influenciou a história mundial. E a literatura negra não ficaria de fora. A professora Guiomar disse de uma forma muito bonita mesmo, né? Muito rica, sobre como a voz negra foi silenciada. E a gente vê isso hoje, né? As pessoas ainda tentam calar, as pessoas ainda tentam deixar a voz negra silenciada. E é muito importante presenças como a da professora Guiomar em uma mesa como essa, para que nós possamos virar para a sociedade e falar: as vozes negras não podem mais ser silenciadas. E aí na literatura aconteceu muito isso. Um grande exemplo é o escritor Machado de Assis, que foi um escritor genial e que ele, por muito tempo, foi considerado como um homem branco, quando, na verdade, ele era um homem negro, né? E nós falamos sobre isso na nossa aula. Então, é muito importante entendermos que o racismo, ele influenciou, sim, a literatura negra. Até mesmo em publicações que não foram feitas, em pessoas que chegaram a escrever, mas que às vezes nem ouvimos falar,
devido a este problema aí. E já quero, inclusive, fazer um convite, porque na próxima aula do segundo ano nós vamos continuar sobre este assunto, mas vamos falar sobre a literatura negra atual, contemporânea. E aí eu vou trazer diversos escritores e escritoras que são atuantes no momento, para que vocês possam se identificar com aquilo que eles escrevem, porque o contexto deles é o atual, é o contexto que a gente vive. Um exemplo, né, professor, como você deu a questão de Machado de Assis, né, em pouco tempo, né, tem pouco tempo que as pessoas descobriram que Machado de Assis era negro, Verdade. Justamente por causa disso, né, se nós formos observar a questão da história, nós percebemos ali, né, que a forma como as pessoas, né, brancos e europeus se dirigiam aos negros ou falavam sobre os negros, né, e as outras pessoas que não eram europeias, que não eram brancas, eram tratadas como não humano, né? Então, se essa pessoa é tratada como não humana, ela não tem o que dizer, ela não tem o que falar, ela não aprende, Verdade. né? Essa questão da animalesca mesmo, né, irracional, não pode, né, fazer, né, da pior concepção que a gente tem de animalesco nesse sentido, né? Mas é por esse caminho mesmo, né? Infelizmente, é tratado como não humano, então se não é humano, não tem inteligência, não sabe produzir, só serve para ser escravizado, não é nem escravo, porque nós temos que banir esse termo também, né? Uhum. Porque a pessoa, ela não nasce, ninguém nasce escravo, ela é escravizada, Ninguém é escolhe diferente. se tornar. Exatamente. Então, é por esse caminho que nós temos que entender, né? O racismo, ele prejudicou, como o professor falou, não é só a literatura, não, né? Verdade. Em muitos termos, né? Tem pouco tempo que o negro começou a ser permitido, né, entrar em determinados lugares e principalmente falar de si mesmo como deve ser, né? Porque pintou-se muito a questão do negro e do índio também, né? Pintou-se muito a imagem, como eles quiseram falar de nós, eles falaram, né? Mas agora Inclusive nós temos tem diversos registros históricos, né, que são completamente equivocados em relação à história dos negros e dos índios também, como a professora disse, né, que são vozes silenciadas ao longo de toda a história aí. Um absurdo. Vamos para a próxima pergunta? O João Gabriel, da Escola Estadual Amâncio Juvencio, do 7º ano, está perguntando qual a diferença entre notícia e reportagem. Então, vamos lá, né? Qual que é o nome do aluno? João Gabriel. João Gabriel. Muito obrigada, João Gabriel, pela sua pergunta, né? E a notícia, né, e a reportagem são gêneros, né, jornalísticos, mas existem algumas concepções, tá, gente? Mas o geral que nós percebemos mesmo, que a diferença entre notícia e reportagem, né, é que você tem um teor mais opinativo, que é a questão da reportagem, né? E a notícia não, a notícia ela tem como objetivo ali narrar, tratar um fato, um acontecimento, como nós falamos aqui, né, nesse bloco, um acontecimento de repercussão social. Agora, a reportagem não, ela trata de diversos assuntos, de saúde, de política, né, de economia, de educação, trata de diversos assuntos, mas como ela ali é assinada, né, ela permite que a pessoa que escreve a reportagem, ela dê a sua opinião. E nós temos também, né, como a citação de vários autores, de várias empresas, por exemplo, né, voz de autoridade, né, que a gente fala ali. Então, ali, por si só, a notícia ela permite esse teor mais opinativo, ponto de vista de quem está escrevendo. É muito bom também pontuar a questão temporal, né? Temporal. A notícia, o que acontece hoje, é notícia amanhã, mas semana que vem já deixou de ser. E a reportagem, ela tem um teor temporal. Então, se nós lermos uma reportagem sobre a saúde no Brasil na década de 90, a gente consegue entender, compreender aquilo ali devido ao fato de ser uma reportagem, e de a reportagem, ela abranger um contexto um pouco maior. Vamos para a próxima pergunta? É uma pergunta do 7º ano da Larissa Araújo, da Escola Estadual Professor Caetano, aqui em Belo Horizonte. A reportagem é um gênero jornalístico como a notícia? Isso, Larissa, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. E como nós falamos, né, a reportagem, né, é sim um gênero jornalístico, também faz parte, né?
aí desses gêneros, assim como a notícia. Certamente, nós acabamos de dizer. Com algumas diferenças, né, entre notícia e reportagem e outros gêneros jornalísticos também, né, a crônica, por exemplo, mas sim, é um gênero jornalístico. Nossa próxima pergunta agora é uma pergunta do segundo ano. Por que Maria Firmina dos Reis não tem nenhuma foto? Conta pra gente, professor. Bom, se você colocar lá na internet o nome dela e for lá em imagens, você vai achar algumas imagens sim. Mas são imagens que não pertencem a Maria Firmina dos Reis. São imagens que as pessoas colocaram como se fosse dela, mas não era dela. E não era dela porque ela viveu um contexto de escravidão. Ela nasceu em 1822 e nesta época, por muito tempo, né, ela foi considerada como escrava. Ela ainda viveu a abolição da escravatura, mas o contexto de vida dela era um contexto de uma escravidão muito forte no Brasil. E não havia, então, registros dessa mulher. Não tinha nenhuma foto, nenhum retrato, nenhum desenho ligado a ela. Por isso que a gente não consegue encontrar foto da Maria Firmina. Nós temos aí alguns retratos falados, né? De pessoas que há muito tempo descreveram como ela seria, mas nada que possa ser 100% dito que era ela daquela forma. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta do sexto ano. O que é um texto persuasivo? Então, vamos lá. A própria palavra, eu gosto sempre de falar isso, né? Eu estou ficando um pouco repetitivo, mas a gente tem que nos atentar mesmo para os próprios termos, né? Quando a gente fala de um texto persuasivo, a gente lembra da palavra persuasão. O que é persuadir, né? É convencer. Então, um texto persuasivo, ele tem o intuito de convencer a pessoa a respeito de uma determinada opinião, né, de uma determinada tese, né, como nós vemos aí essa palavra, de um ponto de vista, o texto dissertativo, argumentativo, a gente sempre vê essa estrutura, né, contendo ali a introdução, a tese, né. Então, esses textos, né, persuasivo e por que não também, né, dissertativo, argumentativo, eles têm esse objetivo mesmo, de convencer, né, o receptor a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema, mas no sentido de ponto de vista, convencer que você está correto, né? E um exemplo muito interessante de textos persuasivos que nós temos hoje são as propagandas, né? Porque a propaganda, o intuito dela é te convencer a adquirir um determinado produto. Então, a propaganda também pode ser considerada um texto persuasivo. Certamente. Nossa próxima pergunta é uma pergunta do segundo ano. Fale de novo sobre Machado de Assis. Bom, nós falamos já um pouquinho sobre ele, né, agora. E voltando sobre Machado, é muito interessante a história dele. Ele foi um dos grandes escritores brasileiros. Ele é considerado por muitos teóricos da literatura como o maior escritor brasileiro. E tem diversas obras, tanto científicas quanto literárias, principalmente literárias. E o mais interessante sobre isso foi o que nós pontuamos, que por muitos anos ele foi considerado um homem branco, ou seja, tentaram embranquecer a Machado de Assis. Mas, na verdade, nós temos aí relatos verídicos de que Machado de Assis era um homem negro. Então, é um grande escritor que influenciou muito também a literatura negra brasileira. E é aquele, como, né, foi falado a questão da Maria Firmina, é a questão do apagamento mesmo do negro, do silenciamento, né? Sim. E é como você falou da questão do registro, da foto, né? Quantos negros hoje, muitas pessoas brancas, elas têm essa oportunidade de verificar ali, né, a sua, como é que fala? Podemos dizer o termo, mas não esse, mas a sua história, a sua referência de família, né? Seus bisavós, tataravós, e quantos negros não têm essa oportunidade, justamente nesse sentido, né? De apagar, não tem história. Verdade. Né? Infelizmente. Infelizmente. Chegou a hora de fazer um pequeno intervalo no Tira Dúvidas de Linguagem, que no próximo bloco contará com a participação da professora Rose Melo, de português. Eu agradeço a presença do professor Magno e você, participe do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!